Hoje é segunda-feira, dia 19 de julho de 2021. E o tema que estudaremos, a nossa lição da Escola Sabatina será Despertando a Consciência. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Nossa lição de hoje vai demonstrar as consequências naturais dos pecados que Davi havia cometido. Ele havia cometido adultério com Betseba, havia tentado acobertar isso, enviando uma ordem para que Joabe desse um jeito de fazer com que Urias morresse em batalha. E por conta disso, não apenas Urias, mas o texto bíblico de 2 Samuel capítulo 11 vai mencionar que outros soldados valentes de Davi morreram também por causa dessa mesma situação. Portanto, vários inocentes pagaram o preço dos erros que Davi cometeu. Quando ele recebe a notícia por parte de um servo, ele vai dizer, olha, diga para o Joabe que esse tipo de situação acontece, que ele deve continuar trabalhando para conseguir conquistar a cidade, que ele vai conseguir, eu acredito nele, no potencial dele. E ele fica aliviado, porque parece que as suas atitudes foram completamente encobertas e que o seu pecado foi completamente deixado no esquecimento. O que ele vai fazer logo na sequência, depois do enterro do Urias, ele vai participar junto. Betseba fica de luto por ele, ela chora por ele. E agora uma nova versão dos fatos começa a ser veiculada em Jerusalém. A esposa a viúva de Urias estava grávida. E agora uma criança vai ter que crescer sem a presença do pai. Davi agora toma uma postura pública e ele vai mencionar que ele vai cuidar da viúva, que ele vai trazer a viúva de Urias para dentro do seu próprio palácio e vai cuidar, vai criar o filho dele junto com seus próprios filhos, como se fosse seu filho. E as pessoas aplaudiram ainda a decisão de Davi. Acharam que Davi estava sendo muito generoso com as suas atitudes. E agora, com isso, não apenas ele tinha conseguido camuflar ou esconder o que ele tinha feito, o seu adultério, o crime de assassinato contra Urias, e não apenas contra Urias, como também com outros dos seus generais, dos seus líderes, ok? Dos seus soldados, para encobrir essa situação. Não apenas ele tinha conseguido agora ultrapassar isso tudo, como agora ele tinha Betseba, que até o presente momento era sua amante, agora ele a tem como esposa dentro do palácio. Tudo tinha ficado bem. Pelo menos era isso que ele imaginava. Mas o Senhor Deus vem até Natã. Natã era um dos homens de confiança de Davi, era o profeta que estava próximo de Davi e trazia a mensagem do Senhor para ele. Algum tempo antes, no capítulo 7, 2 Samuel, Davi havia consultado a Deus através de Natã sobre a possibilidade de construção do templo. E Deus havia dito para Davi o que deveria ser feito através do próprio Natã. Agora Natã recebe uma nova mensagem da parte de Deus. Ele tem que dizer que Davi foi adúltero e homicida. E que ainda por cima, através de dissimulação, havia escondido isso tudo. Como é que ele faria isso? Natã, ele com certeza, inspirado por Deus, ele vai usar uma história que com certeza tocou o coração do rei pastor, Davi. Davi tinha sido pastor de ovelhas. E agora ele começa uma história de um indivíduo que apacenta ovelhas. Diz assim, rei, eu queria um momento contigo, eu queria lhe falar sobre uma história que aconteceu aqui no teu reinado. Agora, recentemente, um dos seus súditos é um indivíduo que é criador de ovelha, tem grandes rebanhos. Davi com certeza se identificou com a história, porque ele tinha sido um pastor de ovelhas na sua infância, na sua meninice. E aí ele começa a dizer, esse homem tinha muitas ovelhas, muitos rebanhos. É um homem rico, com uma grande propriedade. Mas vizinho a esse homem tinha um outro bem pobre. Um indivíduo que não tinha rebanhos, mas ele era apaixonado pelas ovelhas. E ele tinha uma ovelha que era muito especial. Era um animal de estimação. Essa ovelha, ela era criada dentro de casa.
chegava até o ponto de, enquanto ele estava fazendo sua refeição com a família, dessa ovelhinha chegar e comer do prato dele, de tão especial que era esse animalzinho para ele. Pois você acredita que o vizinho dele, que era bem rico, foi receber algumas pessoas e tinha que fazer um churrasco, ao invés de pegar uma das suas ovelhas, que ele tinha muita, ele foi lá e pegou a única desse vizinho pobrezinho, que era a ovelhinha de estimação dele, que ele amava tanto, carneou a ovelha, fez um churrasco para suas visitas. Eu estou indignado com isso, rei. Rei, o que você acha disso? E agora, o Natan só para poder escutar. Davi fica furioso, ele conhecia a história dos pastores. Os pastores daquele tempo, principalmente quem tinha um rebanho pequeno, conhecia as ovelhas pelo nome. E ele agora diz, esse homem, além de ter roubado, ele ainda cometeu um crime maior, que ele pegou uma ovelha que era um animalzinho de estimação do vizinho. Ele não precisava disso. Esse homem tem que morrer. Quem é ele? E Natan dá uma resposta, ele diz, tu és esse homem, rei. É claro que essa resposta do Natan, ela pode ter sido dita de muitas maneiras. Alguns estudiosos bíblicos querem dizer que, provavelmente, Natan disse, tu és esse homem. Outros acham, particularmente estou entre eles e concordo com o autor da lição, que provavelmente Natan deve ter dito isso como Deus diria para Davi, com muita lágrima nos olhos e com a voz embargada pela emoção. Tu és esse homem, rei. Davi, na mesma hora, ele desmonta diante daquilo que aconteceu. Diferentemente do que aconteceu com Judas, muitos séculos mais tarde, que quando o seu pecado acabou se tornando público e vendo as consequências, ele se arrependeu, mas esse arrependimento foi por causa das consequências, não pela tristeza pelo que tinha feito. Provavelmente Davi estava com a consciência culpada pelo que tinha acontecido. E agora, quando Natan vem e traz a mensagem de Deus para ele, imediatamente ele diz, eu pequei contra o Senhor. Você olha para o texto e percebe que ele tinha pecado contra Betseba, ele tinha pecado contra Urias, ele tinha pecado contra os seus oficiais que haviam sido mortos numa manobra que tinha sido orquestrada por ele. Mas ele vai dizer, pequei contra Deus, o Senhor. Porque ele agora, provavelmente, o que deve ter chegado no coração dele é o entendimento de como Deus estava se sentindo diante do seu pecado. Ele havia quebrado o coração daquele que tanto o amara, daquele que havia dado a ele tantas oportunidades para que ele saísse de um campo pastoreando ovelhas para pastorear o povo de Deus, para ser o rei do povo de Deus. Ele entende agora que o seu pecado tinha sido contra Deus. E isso faz com que ele entre em grande desespero. O que nós precisamos compreender é que o sentimento de inquietação, quando nós permitimos que ele fique no nosso coração, de descontentamento, e ao mesmo tempo aquela ansiedade vivendo dessa maneira, porque nós decidimos se nós viveremos assim ou não, ou se descarregaremos nossas ansiedades em Deus e confiaremos nele. A ansiedade e ao mesmo tempo essa inquietação, ela nos leva ao pecado, e o pecado fere o coração de Deus. Na mensagem que Deus enviou para Davi havia muita graça. E assim é que Deus lida conosco, pecadores. Talvez hoje esteja falando para alguém que tomou decisões erradas na sua vida. Decisões que fizeram com que, talvez por vergonha, por achar-se indigno de estar diante do Senhor, o tenha afastado do caminho do Senhor. Olhe para a história de Davi. E perceba que quando uma pessoa cai em si, compreende a malignidade dos seus pecados, ela pode voltar para Deus e receber de Deus o perdão. Foi o que aconteceu com Davi, e é o que pode acontecer com você ainda hoje. Eu gostaria de orar junto contigo. Senhor Deus, muito obrigado porque tua graça é maior do que nossa capacidade de fazer bobagem. Com a história de Davi percebemos isso. Ajuda-nos hoje a entendermos a tua graça maravilhosa. E antes que caiamos em pecado, se isso for possível, ajuda-nos a descansar no Senhor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?